Então, boa noite a todos. Finalmente, né, depois de uma semana de intervalo, estamos aqui na nossa quarta aula de, do tema Ministério Orientado pelos Dons. E na aula passada, que foi 15 dias atrás, nós tivemos um pedido especial. E agora eu não me lembro quem foi que fez, gente. Eu não me lembro o nome dela. Ela comentou o seguinte, que ela era de uma outra comunidade cristã e que ela queria entender mais sobre o dom de línguas, e já que a gente está falando de dons, achei que seria então apropriado realmente a gente responder essa questão de uma maneira mais profunda e a gente falar sobre isso. Então, vai ser um dom que a gente vai falar especificamente dele, para a gente poder entender. E claro que para a gente fazer isso, nós vamos orar. Então, vamos começar a nossa aula com uma oração. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito, o doador de todos os dons, também nos dá o dom do entendimento, o dom para compreendermos a tua santa palavra, o dom para discernirmos entre o certo e o errado, e ele também efetua em nós o querer e o realizar. Então, Pai, por favor, que o teu Santo Espírito continue sendo derramado sobre nós, que nós possamos continuar sendo capacitados para trabalhar mais por ti, para alcançar outras pessoas e para promover, Senhor, o avanço do teu reino na terra. Obrigada por tudo, obrigada por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Gente, olha só. Quem não fez o teste de dons ainda tem mais uma semana, hein, para fazer, porque hoje a gente não vai falar sobre dons específicos, né? Nós vamos falar sobre um dom só, que é o dom de línguas. Mas a partir da próxima semana, a gente vai começar a falar de dons específicos, né? Então a gente vai começar a tirar dúvidas. Por exemplo, dei o dom da administração. Quais as áreas da igreja que eu posso trabalhar com o dom da administração? Como é que eu posso exercer esse dom? O meu deu o dom de sabedoria. Que dom esquisito, né? Dom de sabedoria. Como é que eu uso o dom de sabedoria? Né? E aí a gente vai trabalhar alguns dons. Geralmente a pessoa que tem um dom forte assim de uma área, ela tem um outro que acompanha. Então a gente vai entender esses dons que andam em dupla ou em trio também, para a gente entender como é que eles funcionam e como é que a gente aplica na prática, né? Porque às vezes é, dom da exortação, tipo, né? O dom do discernimento, como assim, né? Então, aí a gente vai entender direitinho o que são esses dons para a gente poder entender como que eles funcionam na igreja. Alguns são óbvios, né? Se o dom do ensino é um dom óbvio, o dom do pastoreio, não quer dizer que eu tenho que ser pastor, olha aí, talvez não tão óbvio assim. E se eu não sou pastor, se eu sou uma mulher e me dá o dom do pastoreio forte, quais são as áreas que eu vou trabalhar na igreja? Então a gente vai ver isso a partir da nossa próxima aula, a gente vai começar a fazer isso, tá bom? E hoje nós vamos começar, então, a conversar sobre a questão do dom de línguas, né? Então, é assim, por que conversar sobre esse tema específico? Eu vou ser sincera para vocês que eu acho que a gente tem dois grandes dons que são hoje mal interpretados. É, mal interpretados no sentido de que a gente vê eles acontecendo, a gente não tem certeza se é isso mesmo que está acontecendo, a gente fica meio cético, será que isso é dom real? Será que isso é Espírito Santo? Será que não é? E a gente vê eles meio... como é que a gente fala quando uma coisa é muito
Está muito sendo usada de uma maneira já... Eu esqueci a palavra, gente. Coloquial. Eles estão sendo usados assim, já sem um critério, sabe? O negócio já meio que escancarou. Distorcido. Oi? Distorcido. Banalizada. Banalizado, distorcido, obrigada. Vocês são férias. Então tem 2 dons que eu considero que estão assim. Talvez na igreja adventista menos, né? Assim, nós somos os cristãos céticos, tá, gente? A gente é meio cético. Que seria o dom de línguas e o dom de profecia, né? Você encontra, às vezes, principalmente por causa do movimento pentecostal, essa coisa do dom de línguas e do dom de profecia, assim, fulano é profeta, fulano tem uma palavra para você, aí a pessoa olha para você e ela fala, Deus me mostrou não sei o que lá na sua vida, sabe? E aí tem gente e aí já tem até umas expressões, porque lá tem uma profetada, né? Que é uma pessoa que vai fazer uma profecia. Então, são coisas que parecem assim, será que isso é o dom bíblico mesmo, original? Será que é assim que o Espírito Santo trabalha? Então, são realmente 2 dons mais complicados. E o dom de línguas, para quem foi de alguma outra denominação cristã, principalmente da linha pentecostal, é muito difícil quando a pessoa se depara com a igreja adventista e ela começa a ver que na igreja adventista não tem as manifestações que ela vê na igreja dela, né? Então, eu vou mostrar para vocês, o meu intuito hoje é mostrar primeiro o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas, o que nós adventistas entendemos e o que nós ainda não temos certeza sobre isso, tá, gente? Porque ninguém sabe tudo sobre tudo, então a gente ainda tem coisas na Bíblia que ainda estão meio obscuras com relação a isso. A gente vai entender. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Então, a gente está falando de ministério orientados pelos dons, hoje é a aula 4, e a gente vai tentar entender o dom de línguas. E aí a gente coloca dom de línguas no Google, e aí vem ilustrações como essa, né? E aí a gente vai entender logo agora, tá? Quando a gente pesquisa num dicionário bíblico, não, numa concordância bíblica, onde é que aparece a palavra línguas? A palavra línguas aparece, línguas mesmo, você digita línguas. Ela aparece 37 vezes na Bíblia, ok? Só que no Antigo Testamento, por exemplo, ela nunca aparece com o significado do dom de línguas, ok? Ela sempre aparece assim, pessoas de todas as línguas, raças, povos, nações, entenderam? Nesse sentido. Então, o anjo desceu até Babel e confundiu as línguas, ok? Então, é línguas no sentido de diferenças culturais, de idiomas diferentes, ok? Quando a gente entra na questão do dom, a primeira passagem que aparece nesse sentido de dom está lá em Marcos 16, 17. Então, bora abrir a Bíblia. Marcos 16, 17, tá? Marcos 16, 17 diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Eles expelirão demônios, falarão novas línguas, ok? Então, aqui, gente, é uma promessa de Deus, de Jesus. E qual é o contexto dessa promessa? Vamos entender o contexto aqui. Começando no verso 15, Jesus diz assim, olha: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente está em Marcos 16, lendo o verso 15. Isso aqui, gente, é aquela passagem que ela é muito mais famosa no livro de Mateus.
Mateus 28, do verso 17 até o 20, que a gente chama de a grande comissão, ok? Só que aí Marcos escreveu ele de uma outra forma. Ele disse assim, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos aos enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, gente, o contexto aqui é uma promessa. Jesus disse, ele dá uma ordem e aí ele faz uma promessa. Lá em Mateus, a promessa está assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos resolveu colocar mais elementos da promessa. Então ele fala, olha, aqueles que creem, eles vão expelir demônios, eles vão pegar em cobra, eles vão curar enfermos e eles vão falar novas línguas, vão ser capacitados. Qual é o contexto aqui? O contexto era, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para quem Jesus falou essas palavras? Vamos entender. Jesus falou essas palavras, gente, para os discípulos. Nós tínhamos um grupo de pessoas da região da Galileia, eram galileus, pessoas sem estudo, sem preparo, sem educação. Como chama a educação oficial? Sem educação formal. Sem educação formal, que foram educadas ali nas letras e tal, mas só sabiam falar a linguinha deles ali. E aí, eles, o que acontece? Eles não tinham condições de pregar para todo mundo. Como é que eu vou pegar um pescador? Pensa, gente, Pedro era como se fosse um ribeirinho que entrega peixe ali no mercado, né? Na feira ali da banana, na Manaus Moderna. Você pega aquele cara que chega naquele barquinho ali, que ele saiu 4 da manhã de casa, 3:30 da manhã, ele pescou. Quando dá 7 horas, 8 horas, ele está chegando na Manaus Moderna, ele está vendendo o peixe dele, sem educação formal. Aí você fala assim, olha, eu vou te mandar lá para o Japão, para poder pregar o evangelho. Como que ele ia pregar? Então, ele precisava, era uma necessidade falar novas línguas. E era também uma necessidade daquele tempo ser acompanhado de sinais, né? Então, a gente sabe que na época de Jesus, boa parte do ministério de Jesus, ele foi acompanhado de sinais e prodígios e dos discípulos também. Era uma igreja que estava nascendo, que precisava do selo do sobrenatural, ok? Então, elas precisavam de um selo do sobrenatural. Mas o próprio Jesus mesmo disse que no fim dos tempos a gente ia ter que tomar cuidado com o sobrenatural, porque muitos que iam estar fazendo milagres, na verdade, não tinham parte nenhuma com Deus e que o próprio Satanás fazia fogo descer do céu. Então, isso não ia ser um selo permanente da Igreja de Deus, a questão de sinais e milagres, tá? Então, aqui nós temos a questão da necessidade. E eu já comentei com vocês desde o início, a gente tem essa questão de que o dom, ele sempre vem de acordo com a necessidade. Então, se a igreja precisava, um grupo de pessoas simples, modestas, precisava pregar o evangelho, eles tinham que ser capacitados para falar
em outras línguas, ok? Então, essa foi a promessa. Vamos ver, então, o que aconteceu em Atos 2. Eu vou pedir para o Antenor. Antenor, você pode liberar o microfone? Você vai ler do verso 1 até o verso 13. Tá? O Charles escreveu lá para mim que na casa dele tá com muito barulho, ele não vai abrir o microfone. Não se preocupe, Charles, fique super tranquilo, à vontade, tá? Atos 2, 1. Não, Atos 2, do verso 1 até o verso 13. A gente vai entender essa história, como foi que ela aconteceu. Ok, vamos lá. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E com os ouvidos ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Muito obrigada, Antenor. Gente, então olha só, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Pentecostes era uma festa que acontecia ou acontece no calendário judaico 50 dias após a Páscoa, tá? O domingo de Páscoa, que é a festa das primícias, ok? Então, o domingo que nós estamos vivendo hoje é um domingo onde a festa é chamada de primícias e é uma festa onde eles levavam os primeiros grãos que amadureciam da colheita. Então, era a festa das primícias. Temos que lembrar que era um país de agricultura. Deus instituiu uma festa onde eles deveriam lembrar quem é o doador de todas as coisas. Então, eles deveriam levar ali as primícias das suas colheitas. 50 dias depois, tinha uma grande festa chamada Pentecostes. Essa festa do Pentecostes, ela era uma festa parecida com a festa das primícias, porque lá eles levavam aqueles outros tipos de grãos que amadureciam mais tardiamente. Por exemplo, se na festa das primícias eu tinha levado cevada, que é um grão que amadurece rápido, na festa do Pentecostes era a festa, por exemplo, da entrega do trigo, porque o trigo ele amadurece mais lentamente, mais tardiamente. E o Pentecostes era uma das 3 festas anuais que o judeu ele tinha que
peregrinar para Jerusalém. Então, tem 3 festas judaicas que, se o judeu puder, ele teria que ir a Jerusalém, que era a Páscoa, 50 dias depois o Pentecostes e alguns meses depois a festa que a gente chama da festa das cabanas ou Sucote ou a festa dos tabernáculos, ok? Que é uma festa que acontece depois do Yom Kippur, que é a festa mais famosa que até hoje a gente já sabe que os judeus celebram Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que para eles chama Sucote, também eles celebram até o dia de hoje lá em Jerusalém. Então, o que estava acontecendo em Jerusalém? 50 dias depois que Jesus tinha ressuscitado, 10 dias antes, Jesus tinha subido ao céu e tinha dito para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que sobre vocês desça o Espírito Santo. E eles perseveraram em oração juntos, tá? Os discípulos e mais um grupo ali de pessoas, a mãe de Jesus, aquelas mulheres que acompanharam ele lá do lado na cruz, perseveraram todos em oração. Escolheram um apóstolo para ficar no lugar de Judas, né? Que aí foi votado, acho que Matias, né? E aí eles ficaram lá. Quando deu o dia de Pentecostes, a cidade estava fervilhando de gente de fora. Quando eles dizem aqui que judeus de todo o mundo, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus vindos de todas as nações debaixo da terra, esse habitando aqui, gente, é o habitando para festa. Olha que interessante. Então, tinha judeus do mundo inteiro aqui. E aí, muitos judeus, gente, imagina, eu sou judeu, é só a gente pensar hoje. Eu sou judia, mas eu nasci no Brasil. Eu não falo hebraico, eu falo português. Mas aí eu vou para a festa do Pentecostes, lá em Jerusalém. E aí, um rabino, ele começa a falar em hebraico. Eu vou achar lindo, mas eu não vou entender. Então, esses judeus, que eram judeus que a gente chama da diáspora, judeus que moravam nas mais diversas regiões do mundo, do Império Romano conhecido, eles estavam lá. E aí, de repente, eles veem uns homens bem simplesinho, que dava para ver pela roupa que eles eram galileus. Eles começam a ver esses homens falando. Como que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa língua? Lá no verso 6 está a própria língua, e no verso 8 estava, cada um ouvia na sua língua materna. Ou seja, eu era do Egito, eu estava ouvindo na minha língua materna. Eu era da Frígia, eu estava ouvindo na minha língua materna. Eu era da Macedônia, eu estava ouvindo na minha língua materna. E Lucas, gente, Lucas, ao escrever Atos, ele foi muito específico, porque ele cita os mais diversos lugares para dizer assim, gente, os apóstolos falaram em línguas conhecidas, línguas maternas de alguém, ok? Então, eles eram judeus e eles eram também, gente, prosélitos. Prosélito era uma pessoa que tinha conhecido o judaísmo e estava aprendendo para se tornar um judeu. Então, ele estava seguindo os passos para se tornar um judeu, até ele se tornar realmente um judeu converso. Então, ele era chamado de prosélito. Até ele chegar no último passo, que era a circuncisão, ele era um prosélito, ok? Então, lá tinham arábios, tinha gente da Capadócia, da Ásia. Então, gente, ali tinha a Ásia Menor, ali tinha gente de tudo quanto é região. E eles começaram a ouvir na língua deles. Então, eu tinha pessoas ouvindo em línguas existentes. Então, qual foi o dom de línguas derramado em Atos 2? Os discípulos
foram capacitados a falar línguas de outros países. Eles foram capacitados a falar outros idiomas, ok? Então, é como se eu tivesse feito uma festa em Jerusalém e aí eu tinha japonês, chinês, coreano, australiano, eu tinha um sueco, eu tinha etc. E aí, de repente, o sueco, nossa, ele fala minha língua. E aí alguém fala, nossa, ele fala alemão, nossa, ele fala português, ele fala japonês e assim por diante. Diga, Antenorzinho. Oi, Ellen. É que eu estava dando uma lida hoje à tarde nesses dois primeiros capítulos, né? No 1 e no 2. E no 1:15, ele diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, né? E Uhum. no 2:4, ele diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? E aí a pergunta é, que você estava falando aqui, os discípulos, né, ficaram iluminados pelo Espírito Santo com o dom de línguas. E esses 120 também, que a Bíblia diz, eles também ficaram com esse dom de língua, de receber, de entender, ou de Então, explicar ali para ajudar os discípulos ou não? A Bíblia diz aí que somente foram os discípulos. não, a Bíblia não diz que foram só os discípulos, a Bíblia diz que os seguidores de Jesus estavam todos reunidos no mesmo lugar, ok? Mas nós não sabemos quantos eram. Eu não sei se eram os 120 mesmo, né? Porque ali no capítulo 1, você vê que foi logo após a subida, né? De Jesus, reuniu todo mundo e Pedro falou com todo mundo e eram umas 120 pessoas, né? A gente sabe que Jesus não apareceu só para esses 120. Paulo fala que ele apareceu para mais de 400 pessoas durante os 40 dias que ele passou na Terra. A gente sabe que muitos não ficaram ali próximos, mas realmente no capítulo 1 a gente tem esses 120, mas no capítulo 2 nós não sabemos quantos eram. Só que o capítulo 2 diz é o seguinte: todos os que estavam reunidos naquela casa, naquele momento, ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. Quantos eram? Não sabemos. Mas eu tenho para mim que não eram somente os discípulos. A gente pode falar a palavra apóstolo, né? Porque nem todos foram discípulos, mas todos eram apóstolos de Cristo, seguidores, né? Ok? Ellen, Oi. Ellen, me tira uma dúvida. Naquele momento, naquele contexto, foi necessário Espírito Santo, né, inspirar esses apóstolos, né, para ter o dom de língua. Como é que a igreja adventista, eu não sei se você falou isso antes, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, como é que a igreja adventista vê isso acontecer na atualidade? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas, algumas, não são tantas, assim, que eu tenho dom de língua, aí eu fico invocada, eu particularmente, minha ignorância, assim, sinceramente, eu fico, meu Deus, até que ponto, não é que assim, como é que eu vou saber o que está faltando, que a pessoa está falando certo? Porque se o Espírito Santo deu condição para aqueles apóstolos falarem uma língua que todos poderiam compreender, né, a sua língua materna, como é que a gente vai hoje acreditar, eu digo mesmo acreditar, né, porque eu sou meio cética com relação a essas coisas, que uma pessoa está falando, se diz falando, né, que tem o dom de línguas, nada contra isso, né, pode ser uma ignorância minha, mas se eu entender, minha compreensão não chega tanto, né, como é que eu vou saber? Então é assim, Sônia, você na verdade não chegou muito atrasada, você chegou bem no início mesmo. O objetivo da aula de hoje é justamente nós chegarmos nesse ponto que é a tua grande dúvida. Entendeu? Como que nós cremos hoje?
ok? O que que a gente entende que é o dom bíblico? E a pergunta é, será que o que acontece hoje é o dom bíblico? Ok? Sim. Então é isso, então é assim, a gente está no início do início. A gente viu a primeira manifestação do dom de línguas na Bíblia, a primeira manifestação do dom de línguas na Bíblia está em Atos 2. A gente não pode entender esse assunto sem entender Atos 2, mas é assim, a tua colocação é perfeita e esse vai ser o nosso objetivo da aula, tá bom? Obrigada. Então a gente Tá, ok. vai nesse caminho, tá? Ok, obrigada, querida. Nada. Vamos lá, então. Olha, gente, o que que aconteceu? Então, você vê que ele falou línguas que todo mundo entendeu, e aí, só que teve gente ridicularizando, né? Falando assim, eles estão embriagados, né? Como se um bêbado pudesse, de repente, sair por aí falando japonês, né, gente? Mas aí o que que aconteceu? Pedro se levanta e aqui, olha, Antenor, aqui dá pra gente uma pista dessa tua dúvida. Olha o verso 14, o que que ele diz. Então se levantou Pedro com os 11, ok? Então os 11 se levantaram, mais Pedro, e aí a gente tem então ali já uma demonstração de liderança, ok? De que a gente tinha, mesmo que eu tivesse ali 100 pessoas que receberam dom, 20 pessoas, 50 pessoas, eu tenho Pedro e os 11 se levantando para poder se realmente pronunciar sobre o assunto, e Pedro toma a dianteira, que a gente sabe que Pedro era o Pedro, né, gente? Pedro, ele tomava a dianteira mesmo para falar, e aí ele começa a falar e ele dá a interpretação do que estava acontecendo ali. Pedro faz uma aplicação de uma profecia do Antigo Testamento, uma profecia do profeta Joel. E ele diz assim, olha, levantando-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, gente, era 9 da manhã, tá? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele fala que nos últimos dias, eu, Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Pedro pega uma profecia que é para o fim dos tempos e ele aplica no momento dele. Por que que Pedro podia fazer isso? Porque Pedro era realmente profeta e ele estava falando movido pelo Espírito Santo. Então ele fez Joel, então a gente entende que Joel é uma profecia de duplo cumprimento. Se cumpriu no Pentecostes, lá com Pedro, e irá se cumprir novamente no fim dos tempos, porque a gente sabe que o tempo de Pedro não foi o fim dos tempos, ok? Então, qual foi o resultado? Depois desse momento, Pedro faz o discurso, ele faz um sermão imenso explicando que Jesus era o Messias e que os judeus tinham matado o Messias 50 dias atrás e que agora ele tinha ressuscitado e ele tinha subido ao céu e ele estava lá no céu e é que era pelo sangue dele que todas as pessoas seriam salvas. E ele terminou o discurso e as pessoas disseram, e agora, o que que a gente faz? Ele falou, arrependam-se e tal, e naquele dia a igreja cresceu, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Ou seja, derramamento do Espírito, atendendo uma necessidade, e aí eu tenho, olha que coisa fantástica, o evangelho tinha que ser pregado para todo mundo. Então, se eu tenho uma pessoa que era do Egito,
da Etiópia, da Frígia, da Panfilha, da Macedônia, ele ouve o evangelho, ele se batiza, ele vai para a terra dele, o que ele faz? Ele vai pregar. Ele não vai conseguir ficar com aquilo parado para ele. Então, ele vai começar a pregar em outros lugares. E aí eu já tenho ali, ó, uma multiplicação de evangelizadores, ok? Tanto que os discípulos acharam que isso era o suficiente. A gente sabe que por muito tempo eles acharam que ter pregado em Jerusalém para pessoas de todas as línguas já era o suficiente, né? Então aí a gente vê o dom de línguas. Mas esse não é o único momento em que o dom de línguas aparece em Atos. Vamos lá para Atos 10. Atos 10, do verso 44 até o 48. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem. Em Atos, gente, aparece 3 vezes o dom de língua manifesto. Atos 2, Atos 10, Atos 19. Só 3 vezes o dom de língua sendo manifesto. Gente, eu trouxe para vocês hoje todas as passagens que falam do dom de línguas na Bíblia. Todas. Eu falei que são 37, mas nem todas são do dom, né, de línguas. 37 vezes a palavra línguas aparece na Bíblia. Então, vamos lá para Atos 10. Giovana, você pode ler para a gente Atos 10, do verso 44 até o 48? Posso. Só preciso abrir a Bíblia aqui. Achei. Ok. Atos 10, 44 até o 48. Os gentios recebem o Espírito Santo. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Gente, vamos entender essa passagem, que essa passagem é linda. O que aconteceu aqui? Lembram daquela visão em que Pedro estava numa cidade e aí vieram os homens chamar ele para ir para a casa do Cornélio? Ele tinha visto um lençol cheio de bichos e Deus tinha falado para ele que não, ele não podia fazer acepção de pessoas. Vocês lembram desse episódio? Alguém aí balança a cabeça para me dizer que lembra, por favor? Obrigada, Domingos. Então, o que acontece? Pedro foi chamado, gente, para ir para uma outra cidade, para a casa de um militar romano, Cornélio, ok? E ele chega lá na casa de Cornélio e ele começa a falar do evangelho. Cornélio falou, olha, eu preciso entender. E Pedro só entrou na casa de Cornélio porque ele tinha recebido a visão do lençol. Porque, gente, Jesus já tinha subido, mas os discípulos ainda achavam que eles não podiam se misturar com os gentios. Eles ainda não se misturavam. Então, eles achavam, nós vamos pregar para os judeus de todo mundo, mas é para os judeus, ok? Então, tem um judeu morando em Roma, a gente vai pregar para o judeu que mora em Roma, mas eu não vou pregar para o gentio. E aí, Pedro recebe a visão do lençol e Deus fala assim, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, quem é que purifica as pessoas? É Deus, é Cristo que purifica. Então, não diga que ele é imundo. Não trate como comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E no fim de todo, Pedro falou assim, eu entendi que Deus estava falando que eu não posso fazer acepção de pessoas. Então, Deus não estava falando de comida, de comer carne imunda, Deus estava dando uma visão sobre pessoas.
Cornélio era um militar. Pedro prega ali um pouquinho para ele. De repente, gente, Cornélio encheu a casa dele. E Pedro pregou para um monte de gente. Quando Pedro terminou de pregar, aquele monte de gente que não era judeu, não era batizado, não era nada ainda, começou a falar em línguas. E aí Pedro falou assim, meu pai, eles também receberam o Espírito Santo. Porque, gente, era uma coisa imediata e clara que o Espírito Santo tinha sido recebido. E outra coisa, eles estavam falando línguas estranhas? Não estavam. Sabe por quê? Porque Pedro diz assim, nós estamos ouvindo eles engrandecer as coisas de Deus. Então, se Pedro sabia do que ele estava falando, Pedro entendeu a língua. Porque se eles estivessem falando uma língua ininteligível, Pedro não saberia que eles estavam engrandecendo o nome de Deus. Pedro nunca ia ter... Como é que ele ia dizer que eles estavam engrandecendo o nome de Deus? E aí o dom de línguas aqui serviu, primeiro, para atestar que Deus aceitava os gentios, assim como ele aceitava os judeus, para que os apóstolos entendessem que os gentios podiam ser batizados, que eles podiam se tornar cristãos. E segundo, gente, Cornélio era um militar romano. Como que vivia o militar romano? Sendo transferido de região para região. Quando Cornélio recebe um dom de línguas, sabe o que Deus estava dizendo para ele? Cornélio, a partir de agora, você continua sendo um militar romano, mas você agora é o meu missionário. Onde você for, você vai ensinar as pessoas. Então, Deus também estava criando, providenciando novos missionários. Então, aí a gente vê que Deus faz as coisas para que os judeus entendessem que os gentios estavam no mesmo patamar, tá bom? Então, aí tinha realmente uma situação bem interessante. Vamos ler o que aconteceu lá em Éfeso, tá? No livro de Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Atos 19, que é a última vez que aparece o dom de línguas no livro de Atos. 19, de 1 a 7. E fala assim, olha. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E aí eles lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, como que vocês foram batizados? Aí eles responderam, nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo disse, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, depois do batismo, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto eles falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Então, você vê aqui uma capacitação extraordinária, uma capacitação miraculosa, imediata após o batismo. Porque, gente, a igreja, ela tinha pressa de evangelizar. A igreja precisava levar a mensagem. Então, todos aqueles que crescem tinham que ser capacitados para levar a mensagem adiante. E aqui a gente vê também a passagem que dá base bíblica para que nós, adventistas, acreditemos que uma pessoa pode ser rebatizada. Esses discípulos aqui, eles provavelmente tinham passado lá em Jerusalém, provavelmente não, eles passaram em Jerusalém na época que João Batista tinha o seu ministério. Eles talvez nem ouviram Jesus falar,
mas eles acreditavam que viria o Messias. E aí eles tinham sido batizados no batismo de João. E aí Paulo fala, mas vocês têm um monte de coisa que vocês ainda não sabem. Então nós vamos ensinar aquilo que vocês ainda não sabem. Ensinou o que eles ainda não sabiam e disseram assim, vocês acreditam em tudo isso que a gente ensinou agora? Acreditamos. Então agora vocês vão ser batizados para fazer uma demonstração pública de que vocês aceitam essas novas crenças. E aí Paulo pede uma capacitação especial sobre eles e eles passam a falar o dom de línguas e aqui a gente entende que, mais uma vez, Éfeso, gente, era a porta, a grande cidade da porta de toda a Ásia Menor. Lá era uma cidade de comércio, de ida e vinda, de compra e venda. Então, era uma cidade cosmopolita, era uma Tóquio, entendeu? Era uma Nova York da vida, onde as pessoas, era uma São Paulo da vida, onde vinham pessoas de todos os lugares. Então, quando eu capacito mais 12 pessoas para falar em línguas, eu estou facilitando a difusão do evangelho em toda a Ásia Menor, ok? Então, esses são os dons de línguas no livro de Atos, tá? Aqui, mais uma vez, a gente entende. Em todo o livro de Atos, o dom de línguas se trata de idiomas conhecidos, ok? Idiomas conhecidos. Então, vamos lá para Paulo, né? Porque Paulo é o nosso grande mestre dos dons do Espírito. Vamos ver o que ele fala do dom de línguas, tá? Vamos pedir para Shirley ler. Shirley, você vai ler, então, 1 Coríntios 12, de 7 a 11. E aí, depois, o Domingos vai ler 1 Coríntios 12, de 28 a 31. Tá, Domingos? Então, vamos todos para 1 Coríntios. Tá, 12, de 7 a 12. De 7 a 11. Tá, vamos lá. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Muito obrigada. Então, olha só. Primeiro aqui, o dom de línguas faz parte de uma lista, de uma variedade de dons, ok? Como todos os outros dons, ela tem que ter um fim proveitoso e ele é distribuído pelo Espírito Santo de acordo com sua vontade. E aqui, gente, vem a primeira coisa para a gente entender, tá? É um mau entendimento do dom de línguas, como é manifestado entre os nossos irmãos pentecostais. Eu não posso exigir que todos falem em línguas, ok? Então, você vê muitas vezes numa igreja pentecostal uma cobrança muito grande para que todos falem em línguas. Ah, você não fala em línguas, então você não recebeu o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso, porque a Bíblia é muito clara. A uns ele dá dom de línguas, a outro discernimento, a outro o dom de cura. Então, o dom de línguas não é para todos.
ele não é o selo do Espírito Santo. Então, para eu dizer que eu recebi o Espírito Santo, eu não preciso falar em línguas. O Espírito Santo é concedido a todo crente que o pede. E cada um recebe o dom conforme o Espírito Santo dá, conforme ele deseja, e não conforme eu desejo. Ou seja, se eu estou numa denominação cristã em que a liderança ou os irmãos pressionam dizendo, como assim, você ainda não fala em línguas? Você tem que falar em línguas. Você tem que aprender a falar em línguas. Você precisa fazer um curso de aprender a falar em línguas. Então, tem alguma coisa errada. Porque talvez não. Esse dom não é para todos. Ele é distribuído de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, vamos lá dos versos 28 a 31. Pode ler para a gente, Domingos. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí Paulo vai falar, né, gente, talvez o texto mais lindo e mais conhecido, que virou música, que é ele falar sobre o amor como dom supremo, e ele já fala, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu fizer isso sem amor, eu serei como um sino lá, tocando, que não serve, né? A pessoa não entende, não sabe o que está falando. Mas aí, olha só, quando Paulo pergunta, por acaso nós todos fazemos isso ou aquilo, ele está justamente reafirmando o dom de línguas não é dado a todo mundo e ele não é o único dom que atesta o recebimento do Espírito Santo. Jamais permita que alguém diga para você que você não recebeu o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Isso não é verdade, não é bíblico, ok? Não é bíblico, tá? Então, a gente recebeu o Espírito Santo, recebi, ele me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, eu aceitei a Cristo como meu Salvador e eu fui capacitado a ajudar na minha igreja. Onde? Varrendo o chão, não importa, ok? Por favor, eu não sei quem foi que levantou a mão, mas pode falar. Sou eu, Ellen. Olá, amigos. Olá, Shirley. Olá, Shay. Olá, Giovana, Tenor, Rose. Tem um bocado aqui, Andréia, Samara, Maria. Boa noite a todos. Um aspecto muito interessante que você falou, eu estou acompanhando tudo aqui também, quando Paulo ele diz a expressão, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta, alguns utilizam o argumento de que, de certa forma, o dom de línguas atual é a língua dos anjos, por isso que, de certa forma, as pessoas não compreendem. Talvez tu vai abordar ainda. Mas é interessante que na Bíblia, sempre que os anjos falam com os homens, a linguagem que eles usam é a linguagem humana. Então, por mais que se use o argumento que, de certa forma, é a língua dos anjos, sempre que os anjos se comunicam com os seres humanos dentro da palavra de Deus, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eles falam em linguagem compreensível e em linguagem humana. É verdade, olha, muito bem pensado. Olá, Anne! A Anne também participando da aula, essa classe está avançada, né, Anne? Mas pastor, muito bem colocado, né? A gente vê tantas manifestações de anjos na Bíblia, Gabriel vindo muitas vezes conversar, trazendo notícias para diferentes pessoas, e sempre foi na língua que aquela pessoa falava, não foi uma língua realmente diferente. Mas agora que a gente entendeu
Paulo falando em 1 Coríntios 12, agora nós vamos entrar no nosso texto mais difícil de Paulo sobre o dom de línguas, que é 1 Coríntios 14, gente. 1 Coríntios 14 é o texto que os nossos irmãos pentecostais usam para argumentar que o dom de línguas que ocorre nas igrejas pentecostais é o dom realmente do Espírito Santo, ok? Então, esse é o texto. Vamos entender, então, um pouquinho desse texto. Então, vamos lá para 1 Coríntios 14, tá? Vamos ler o verso 1 e 2. Ele diz assim, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vou fazer só um aspas aqui, gente. Hoje em dia, muita gente entende que profetizar é só falar do futuro, tá? Profetizar, gente, não é fazer previsão para o futuro. Ser profeta é ser um canal de revelação de Deus para o ser humano. É ser alguém que tem sempre uma palavra direta de Deus para alguém. Por exemplo, Moisés. Moisés era um profeta. Abraão era profeta, ok? Só que nós não vemos na Bíblia nenhuma previsão do futuro de Moisés, de Abraão. A gente não vê isso, mas eles eram o quê? Eles eram instrumentos de Deus, eles eram homens de Deus cumprindo uma missão específica. Diga, Dona. Mensageiros, né, professora? Oi? Mensageiros. Mensageiros, muito obrigada. E aqui Paulo está dizendo, gente, se vocês puderem, por favor, que vocês sejam um canal de mensagem direta de Deus. E que maravilha seria se Deus pudesse se comunicar abertamente com cada um de nós, para que cada um de nós pudéssemos levar uma mensagem direta de Deus para as pessoas, ok? Então, aqui ele não está falando de previsão do futuro, de eu descobrir o passado obscuro das pessoas, de eu descobrir o que é que a pessoa faz no oculto dela, ou de eu dizer para ela o que vai acontecer durante a semana, tá? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele fala no verso 2 assim, ele fala, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Eita, aqui já começou a ficar diferente, então. Ninguém entende essa pessoa e ele fala mistérios em espírito, ou seja, através do espírito ele está dizendo coisas misteriosas. E aí são essas passagens que os nossos irmãos pentecostais usam para dizer assim, olha, tá aí, nós falamos em língua. Então eu vou dizer para vocês quais são as duas interpretações, ok? Que nós entendemos que Paulo pode estar falando no capítulo 14 da carta aos Coríntios, tá? Então vamos lá. Não existe entre os teólogos adventistas, entre os estudiosos adventistas, um martelo batido de o que realmente estava acontecendo na igreja de Corinto e por que Paulo escreve esse trecho da carta. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que os coríntios estivessem nas reuniões da igreja falando idiomas estrangeiros existentes, inteligíveis, mas eles estavam falando sem que ninguém ali daquele público entendesse. Como se, por exemplo, eu levantasse no meio de um sermão do pastor Jairo e começasse a falar coreano, ok? Tem algum coreano na comunidade C? Até onde a gente sabe, não tem. Pode ter até simpatizante,
né? Mas não tem coreano. E aí, eu ia lá falar coreano e tal, mas não tinha ninguém ali para entender o coreano. Então, eles estariam usando este dom, que seria para um dom de missão, eles estariam fazendo um mau uso do dom para se aparecer, para ostentação. Essa é a primeira possibilidade, que os coríntios estivessem falando idiomas existentes, só que fora do contexto de evangelismo, ok? Segunda possibilidade, e que nós entendemos que realmente pode ser, que fossem línguas desconhecidas, línguas ininteligíveis, que a gente chama de línguas estáticas, que fossem, naquele momento, alguns anos após Atos 2, um desvirtuamento do dom original. E que, ao falarem coisas completamente confusas, sem sentido, eles estivessem causando confusão dentro da igreja, mas aí alguém vinha falar com ele, ele falava, olha, eu recebi o dom do Espírito Santo, eu estou falando com o Espírito, tu não tem nada a ver com isso. E aí Paulo escreve o trecho da carta para poder colocar ordem, ok? De qualquer maneira, ou seja, eu tenho a possibilidade que isso era uma língua que realmente não existia, ou eu tenho a possibilidade que isso era uma língua que existia, mas que não estava servindo para evangelizar ninguém. De qualquer maneira, a função de missão teria deixado de existir. Eu não estava mais usando o dom de línguas para edificar alguém, para entregar o evangelho para alguém. Eu estava falando coisas misteriosas que ninguém sabia entender. Ok? Duas possibilidades. Existem muitos artigos da Igreja Adventista escritos sobre isso. Eu usei o Tratado Adventista e este livro aqui, que se chama Pneumatologia, é um livro dessa grossura, só sobre o Espírito Santo, e ele tem um capítulo inteiro só sobre o dom de línguas, onde um professor discorre sobre todos os trabalhos existentes dentro da igreja, desde a década, na igreja adventista, aqui no Brasil, depois da década de 40, 50, começaram a pesquisar sobre esse assunto, porque foi quando realmente começaram a crescer muito as igrejas pentecostais no Brasil, ok? O movimento pentecostal do Brasil chegou ali pela década de 10, a década de 20, tá, gente, do século passado. A gente tem, por exemplo, a fundação da Assembleia de Deus, em Belém, no Pará, né? Eu morava em Belém quando eles completaram 100 anos das assembleias, e aí você tem a Igreja Quadrangular, e aí você tem inúmeras outras igrejas que vêm no movimento pentecostal que surgiu lá nos Estados Unidos em 1901, ok? E aí você tem isso surgindo aqui com força no Brasil, e aí a Igreja Adventista, que não fazia parte desse movimento, passou a tentar escrever sobre o assunto, orientar seus membros, seus teólogos, para realmente como proceder quando houvesse dúvidas sobre esse assunto, tá? O Tratado Adventista, ele também tem uma parte, na verdade, é o comentário sobre 1 Coríntios 14, que eu peguei, tem uma parte, um apêndice só sobre 1 Coríntios 14, tá? Então, duas possibilidades aí, a gente não sabe o que estava acontecendo de verdade na igreja de Corinto. Mas vamos ver o que Paulo fala. Vamos ver o que ele fala sobre o assunto. Então, vamos lá. 1 Coríntios 14, eu já li o verso 1 e 2. Vamos ler o verso 3 em diante, ele diz assim, olha, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Tá vendo que o que profetiza, ele tem uma mensagem direta de Deus? E ele diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que fala, o que profetiza, edifica a igreja. Então, por isso que os nossos irmãos pentecostais, ele diz assim, eu estou edificando a mim, eu estou falando mistério entre eu e o Espírito Santo,
ok? E aí Paulo fala assim, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, Paulo está dizendo assim, você fala em outra língua? Você sabe interpretar? Você está trazendo uma mensagem que edifica a igreja? Ele fala assim, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, se eu chegar com vocês, que moram aí em Corinto, falando uma língua que é falada lá na Panfilha, vocês, o que vai aproveitar para vocês? É isso que Paulo está perguntando. Se eu falar para vocês uma língua misteriosa, que só eu e o Espírito Santo entendemos, do que vai aproveitar para vocês? E aí, a partir do verso 9, ele continua dizendo assim: assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que vocês dizem? Porque estareis como se estivessem falando para o ar. Sem dúvida, há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei um estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que vocês desejam dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É por isso, gente, que quando Paulo fala isso, a gente não tem certeza se ele realmente estava falando de uma língua que não era existente. Porque ele está falando aqui que a mente fica infrutífera. Se fosse um idioma conhecido, por que Paulo falaria isso? Entenderam por que tem versos que a gente não tem como bater o martelo de que era uma língua existente? E aí ele fala assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, ou seja, aquele que não tem conhecimento, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que você diz, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não está sendo edificado. Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Gente, essa mensagem é muito forte. O que Paulo está dizendo aqui? Que na igreja, se eu estou trazendo uma mensagem que não edifica o meu irmão, eu tenho que pensar 2 vezes antes de entregar essa mensagem. Uma mensagem numa língua que ninguém entende? Então, quais são os princípios que Paulo dá nesses versos? 3 princípios. Eu tenho que edificar a igreja, por isso que ele fala que seria bom se todo mundo profetizasse. Eu tenho que me edificar a mim mesmo e eu tenho que edificar o outro. Eu tenho que edificar o indouto, aquele que não tem conhecimento, aquele que é novo na fé, o visitante, aquele que chegou na primeira vez. Será que eu estou deixando aquele que chegou pela primeira vez na minha igreja confuso? Ou eu estou edificando, trazendo para ele uma palavra de conforto, de ensinamento, como Paulo diz? Entenderam aqui que Paulo está puxando a orelha? Paulo, gente, quando Paulo diz eu prefiro falar 5 palavras do que 10.000 palavras numa língua que ninguém entenda, Paulo estava puxando a orelha porque em Corinto o dom de línguas não estava sendo usado para evangelização. Eram línguas conhecidas?
Não sabemos. Era uma língua desconhecida e não tinha quem interpretasse? Pode ser que seja também, ok? Então, aqui vamos para nossa última passagem, as nossas últimas passagens para a gente entender esse assunto. Paulo fala, então, ali, olha, do verso 22 a 14. Quem pode... 22 a 14 não, né, gente? 22 a 25, desculpa. 1 Coríntios 14, 22 a 25. Quem é que pode ler para mim, por favor? Vou ler. Pode ler, então, 22 até o verso 25. De sorte que as línguas continuam... Tá dando para entender, para ouvir? Tá dando perfeito, obrigada. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indultos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Está confirmando. Isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo justamente essa questão de que o dom de línguas, do jeito que ele estava sendo falado em Corinto, ele estava trazendo confusão. Ele fala assim, se chegar um incrédulo, um indouto aí, uma pessoa, né? Um recém-chegado aí na fé, na igreja de vocês, se ele vê todo mundo falando em outras línguas, ele vai pensar que está todo mundo louco. Ele não vai entender nada. Mas se todo mundo estiver trazendo uma mensagem, uma profecia direta de Deus, ele vai ser convencido. Então, Paulo está falando aqui, gente, que isso deveria ser um sinal entre os crentes, mas que, conforme ele estava sendo utilizado, ele estava sendo um escândalo para os incrédulos. Diga, Domingos. Professora, tem alguém querendo falar aqui do meu lado. Ah, então... Olha a cotovelada. Estou sendo forçada aqui, mas não, Ellen, é porque eu não sabia. Tem comentário bom aí. Não, é porque eu, sem saber o que Paulo tinha dito, uma vez eu tive uma experiência de ir para uma igreja onde começou uma gritaria lá e eu não entendia nada. E aí a pessoa disse assim, o que a pessoa está falando? Eu perguntei. Aí me disseram assim, é o Espírito Santo que está falando. E aí, o que ele está dizendo? Ninguém entende. Eu digo, e para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro de ter falado isso. E o que eu estou fazendo aqui? E a pessoa ficou chocada, tem que respeitar. Eu falei, mas a gente respeita aquilo que a gente sabe que está sendo dito. Eu não sei o que eles estão falando. E eu fiquei pensando assim, parece um bando de loucos. Olha, amiga, você já tinha lido 1 Coríntios 14 e não sabia. Mas vocês estão vendo, uma pessoa chega numa igreja, se ele vê todo mundo falando ao mesmo tempo, aí ele pergunta, mas o que eles estão falando? Vocês estão vendo que a Shirley saiu dessa igreja sem ser edificada espiritualmente? Ela não recebeu nenhum consolo espiritual, ela não recebeu um ensinamento. Então, aí é que Paulo está chamando a atenção dos coríntios. Vocês estão promovendo confusão dentro da igreja e as pessoas estão chegando no meio de vocês e estão indo embora sem ensinamento, sem serem evangelizadas. Por exemplo... Ellen. Oi. Pode falar.
Como a Shirley falou da experiência dela, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu também tive um pouco a experiência, eu me senti mal, eu me senti tipo assim, meu Deus, eu sou muito, eu acho que eu não significo nada assim para Deus, eu acho que eu estou muito distante do Espírito Santo, porque eu não compreendo nada disso. Eu saí arrasada, assim, eu fiquei bem mal com a situação, porque até então não tinha essas leituras, né? Não tinha esse conhecimento, e aí assim, foi traumatizante, confesso. Sônia, essa tua participação foi fantástica. Vou te dizer por quê. Eu já conheci pessoas extremamente entristecidas porque achavam que não tinham recebido o Espírito Santo, que não tinham intimidade com o Espírito Santo, porque jamais entenderam as línguas ou falaram em línguas. Então, isso trazia entristecimento. A pessoa dizia, gente, eu não tenho, então não estou tendo comunhão com Deus. Deus não fala comigo, né? Então, gente, isso é muito importante, porque Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Corinto justamente para isso. Olha, cadê a palavra que você deveria ter levado para o seu irmão que chegou lá até você? Será que ele saiu de lá entristecido porque ele não entendeu nada? Ou achando que vocês são um bando de loucos? Por isso que Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que 10.000 que ninguém entenda, tá? Vamos ler então as últimas passagenzinhas? Vou compartilhar aqui com vocês os últimos versículos, tá, gente? Que aí nós vamos ter. Agora é o manual para o dom de línguas. Aqui é o manual, tá, gente? Paulo disse, porque é o seguinte, eles estavam falando, gente, Paulo não os proíbe de falar em línguas. Paulo não faz isso, mas ele faz algumas recomendações. E ele diz assim: que fazer então quando vocês se reunirem? Um tem um salmo, o outro tem doutrina, um outro traz uma revelação, aquele traz uma outra língua e ainda outro uma interpretação. Tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2. E quando muito, 3. E isso sucessivamente. E que haja quem interprete. Não havendo quem interprete, que fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a uma outra pessoa que esteja sentado, que se cale o primeiro, porque todos vocês poderão profetizar um após o outro, para que todos possam aprender e que sejam consolados. Gente, 3 questões básicas. Primeira coisa que Paulo fala: quer falar em línguas? Pode falar. 2 pessoas, no máximo 3. Gente, Paulo está sendo muito claro. 2 pessoas, no máximo 3. E quando for falar, não é para falar todo mundo ao mesmo tempo, é sucessivamente. O Domingos fala, ele terminou, a Maria Sônia fala, a Maria Sônia terminou, não tem mais ninguém, ninguém tem um salmo, ninguém tem uma profecia, a Giovana quer falar em línguas, então ela pode falar. E ainda tem o último critério, precisa ter interpretação. Se eu falei um monte de palavras desconexas, que ninguém entendeu e não houve interpretação, Paulo diz que eu tenho que ficar calado. Você quer conversar numa língua que ninguém entende? Conversa você e Deus e na sua casa. Na igreja você vai ficar calado. Gente, eu acho tão forte essa passagem, porque essa passagem são as perguntas que a gente deve fazer para a gente. O dom de línguas que a gente vê se manifestando hoje nas igrejas, ele cumpre esses 3 requisitos?
São 2 ou 3 pessoas falando, cada uma da sua vez? Elas estão sendo interpretadas? Ou eu tenho dezenas, centenas de pessoas, todas falando ao mesmo tempo, sem que haja qualquer interpretação, e todos ao mesmo tempo? Então, se está acontecendo tudo ao mesmo tempo, sem interpretação, sem que haja edificação da igreja, Paulo está nos dizendo que esse não é um dom bíblico, que não é assim que a Bíblia pede para que ele aconteça. Ele pode acontecer? Pode. O pastor, o ancião, a irmãzinha do véu, ela pode falar numa língua? Pode. Tem alguém na igreja que vai interpretar? Ah, não tem. Então, irmã, não vai falar. Vocês entenderam aqui que a Bíblia traça linhas muito claras em como exercer o dom de línguas? Então, é assim, o que eu posso dizer? O dom de línguas falado numa igreja pentecostal é um sinal do recebimento do Espírito Santo? Eu vou dizer para vocês que eu não sei, mas não parece ser bíblico, porque não é o que a Bíblia pede para que seja feito. A Bíblia pede para que justamente não seja feito daquela maneira. Então, ao que me parece, está sendo feito está sendo desvirtuado um dom que era para trazer edificação para a igreja, para trazer crescimento do reino. Tá bom, tá certo que às vezes o irmãozinho lá da igreja, ele fala assim para você, mas irmã, eu estou sendo edificado, eu me edifico, eu estou falando com o Espírito Santo, eu estou falando a língua do Espírito Santo. Mas ele não está edificando a igreja. E esse é um pré-requisito que Paulo pede para que tenha, para que a igreja seja edificada, para que o outro seja edificado, para que haja alguém que interprete. Então, esse dom de uma língua completamente desconhecida pode até ser que seja uma coisa entre o Espírito Santo e aquela pessoa, mas a maneira como ele está sendo praticada não segue princípios bíblicos. Então, assim, eu devo dizer para uma pessoa que fala em línguas que o que ela fala não existe, que o que ela fala não tem nada de Espírito Santo? Jamais, eu não posso dizer isso. Eu só poderia apontar para ela e falar assim, irmã, por que vocês não aplicam lá na sua igreja esses princípios aqui? Talvez mais pessoas poderiam ser edificadas. Outra coisa, se ela perguntar para mim, mas você fala em línguas? Não, não falo. Ah, então você não recebeu o Espírito Santo? Recebi, irmã. Eu recebi o Espírito Santo, mas para mim, o Espírito Santo não trouxe o dom de línguas. O meu dom é outro. E Paulo diz que nós nem todos falaríamos em línguas. Então, primeira coisa, gente, a gente entender com essa aula, por que dentro da igreja adventista não se pratica esse dom? Porque nós entendemos que o dom de línguas é um dom dado para a pregação do evangelho, é um dom de falar idiomas existentes, idiomas de outros países para o avanço da obra de Deus. Outra coisa que nós entendemos, se chegar um momento em que Deus precise nos capacitar de forma sobrenatural para falar novos idiomas, para nós sermos enviados ao campo missionário, ele vai fazer. Se chegar um momento novamente em que a gente precise falar outras línguas para que um muçulmano seja alcançado, para que um chinês seja alcançado, para que um indiano seja alcançado, Deus vai nos capacitar, porque o dom ele é dado conforme a necessidade, ok? Hoje nós temos muitos missionários transculturais. Nós temos missionários espalhados nos países, né, que talvez a gente nunca ouviu falar. Ele está lá falando inglês,
eles são aconselhados a chegar no país e aprenderem o quanto antes a língua nativa do país, para que eles possam se comunicar da maneira mais clara possível com as pessoas para quem ele vai falar de Jesus. Aprender o idioma do local é um sinal de respeito por aquela pessoa. Eu amo tanto você que eu aprendi a falar a língua que você fala para eu apresentar Jesus na sua língua. Eu vou estar no mesmo nível que você, para que você possa ouvir de Jesus na sua língua materna, para que você possa aprender do amor de Deus na sua língua materna. Nós temos histórias de missionários que foram capacitados, chegaram em aldeias, o tradutor estava doente e a pessoa fez um sermão inteirinho e todo mundo entendeu. Então, nós temos algumas histórias nesse sentido, mas hoje esse não é um dom derramado de forma, sabe, assim, profusão. Eu vou dizer que talvez hoje a gente poderia, talvez, precisar mais de outros dons, porque as escolas de línguas hoje, né, gente, estão aí para todo lado, né? Hoje não é difícil você aprender uma outra língua, se você se esforçar, se esse realmente for a sua vontade de ser um missionário transcultural, você tem condições de aprender, inclusive, uma outra língua antes de sair do Brasil. Mas sabe uma coisa hoje que alcança muitas pessoas? É falar hoje a linguagem da internet. É ser um youtuber. É ser uma pessoa que grava um videozinho curtinho e consegue entregar Deus num vídeo de 3 a 5 minutos. Consegue mostrar Deus. Então, talvez a nossa igreja hoje precisa de dons que Paulo, Pedro, né, nunca imaginaram que fosse necessário. Manejar uma câmera, entender de rede social. Então, hoje, nós temos necessidades diferentes e Deus tem entregado dons diferentes de acordo com o que o Espírito Santo me mostra. A última coisa que eu peço a vocês, tenham muito respeito pelos nossos irmãos de outras denominações. Talvez eles nunca sentaram e fizeram um estudo como esse, sobre 1 Coríntios 14, entender o que Paulo estava dizendo. Foi ensinado para ele que ele está falando de acordo com o Espírito, ele está falando com o Espírito, e aquilo deixa ele feliz. E a gente tem que respeitar. Conforme ele for ganhando conhecimento, talvez vai chegar o momento da gente sentar com ele e pedir ele para ler. 1 Coríntios, olha, vamos ler aqui o que Paulo está falando do dom de línguas? Vamos ler lá no livro de Atos o que foi que aconteceu? E aí eu vou ser usado para edificar aquela pessoa. Diga, Vanja. Tá dando para ouvir? Tá, perfeito. Tá. Eu entendi isso agora, muito obrigada por ter esclarecido, né, dessa forma, mas eu entendi que então existe sim uma língua que a gente pode não entender, mas que deve ser utilizada, deve ser utilizada com esses critérios, sendo interpretada, falando um de cada vez e tal. O que significa que realmente a gente precisa respeitar, porque se Deus tem ovelhas em outros apriscos, ele pode muito bem, uma dessas pessoas, ser realmente sincera com relação a essa questão, né? E, enfim, acho que se existe, então existe. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não confundir isso no final. É isso mesmo, Vanja, o respeito pelo outro. Assim como, poxa, como eu fico feliz se um irmão evangélico pentecostal souber que na minha igreja não fala em línguas e ele achar que a minha igreja não é falsa. Só porque na minha igreja não fala em línguas, eu vou me sentir super respeitada. Eu vou me sentir amada por essa pessoa, acolhida. Na sua igreja fala em línguas? Não. Mas lá vocês pregam a palavra? Pregamos, então amém, glória a Deus. Diga, pastor.
Eu vou falar algo que talvez suscite aqui uma nova discussão. Eu sei que você está quase terminando, mas existe um teólogo brasileiro que ele diz o seguinte: tão importante quanto termos o dom de línguas bíblico, tão importante quanto, ou mais importante que, seria que nós tivéssemos o dom de controlar a língua, sempre que necessário. Porque algumas vezes pode ser um instrumento poderoso nas mãos do inimigo, ao invés de ser um instrumento de Deus. Então, mais importante que, ou tão importante que, é ter o dom de controlar a língua, ao invés de ter o dom de línguas bíblico, conforme ele fala. Olha, eu acho que Ellen, que tantas pessoas saíssem da igreja magoadas, né? Se a língua fosse controlada. mas o mais chato é quando alguém vai, olha, eu tenho umas sobrinhas que frequentam a igreja pentecostal. E no meu aniversário, acho que de 42 anos, faz bastante tempo, eu já tenho 60. Aí, vamos orar. Aí eu, vai, minha filha, ore. Aí ela foi orar por mim, né? Pelo almoço. Você acredita que no meio da oração ela falou o dom de língua e eu abri os olhos, meu marido abriu os olhos, meus filhos abriram os olhos e ficou todo mundo assim, assustado, mas todo mundo ficou calado. Mas é muito chato. Mas não tive nem coragem de falar alguma coisa. A gente se sente desconfortável porque você não entende o que a pessoa está falando. Eu vejo até, gente, eu não sei se vocês já perceberam, eu já assisti muito que usa essa coisa das línguas para ridicularizar as igrejas. Vocês já viram que tem youtubers que fazem piadinha e eles fazem até, olha, você vai falando tal palavra, emenda com tal, e usa isso para ridicularizar, né? Nós também, adventistas, somos ridicularizados por alguns pontos. Mas eu penso que se eles seguissem os princípios de Paulo, os princípios dados por Paulo, em 1 Coríntios 14, seriam menos ridicularizados. Outra coisa que é só para a gente pensar, hein? Só para a gente ficar pensando. O evangelho começou assim, né? A igreja, vamos pensar, apostólica, começa lá em Atos 2, primeiro século, e aí a gente tem séculos e séculos e séculos, e aí a gente tem esse dom de línguas, gente, não existiu no meio da igreja cristã. Ao longo de... A gente vê sendo em Corinto essa confusão que estava acontecendo lá, que nós não sabemos ao certo se era uma língua estranha ou se era uma língua existente. O certo é que ela não estava edificando a igreja, não estava evangelizando. Do jeito que estava sendo feito, Paulo chamou a atenção, puxou a orelha mesmo, tá? Mas a gente não vê isso acontecendo ao longo da história da igreja, né? Seja na igreja que se apostatou e tal. E aí, de repente, isso surge. E, assim, né? No século XX, do nada, quer dizer que o Espírito Santo... Porque o argumento feito é que aquilo é a manifestação do Espírito Santo. A pergunta que eu deixo para nós é, será que o Espírito Santo ficou aí 19 séculos sem se manifestar? Entre o povo de Deus, entre as pessoas que bravamente obedeceram a palavra e levaram a palavra a outras pessoas durante 19 séculos, o Espírito Santo ficou sem se manifestar? Então, eu acho que isso é uma pergunta para a gente se fazer também e para a gente não entender que isso só seja um sinal da manifestação do Espírito Santo. Eu entendo que o maior sinal da manifestação do Espírito Santo é a mudança de vida de uma pessoa, é a conversão, é a entrega, é uma mudança de caráter, é uma pessoa que Paulo fala, né? Vocês eram escravos do pecado e agora vocês são servos de Deus. Eu vejo isso, a maior manifestação do Espírito Santo que possa existir. Uma pessoa que fazia só a sua vontade, de repente ela começa a fazer a vontade de Deus, né? Então eu penso que isso é uma coisa para a gente realmente pensar e guardar para a gente. Mas se alguém me disser assim, irmã, eu tô lá naquela igreja porque Deus me chamou para lá e foi lá que eu conhecia Jesus e foi lá que eu aprendi a falar línguas e
E eu vou dizer, que bom que você está seguindo a Jesus. E o dia que essa pessoa quiser aprender mais, eu vou estar à disposição para falar mais para ela, né? Mais alguém, gente? Terminamos? Então, vamos segurar a língua, né, pastor? Vamos pedir, então. Paulo diz que, então, a gente tem que procurar com zelo os melhores dons. Mas aí ele mostra para a gente aquele caminho excelente, que é exercer qualquer dom que seja, com amor. É o amor que transforma tudo aquilo que nós fazemos, né? Vamos, então, terminar. Eu vou pedir para o Domingos. Domingos, você faz a oração para a gente, por favor? Sim, professora, farei. Na língua portuguesa. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo que ficamos estudando sobre Tua Palavra. Obrigado pela Ellen estar capacitada por Ti, Senhor, para nos fazer entender tantas dúvidas que temos ainda diante de tanta dificuldade que às vezes enfrentamos, Senhor, para compreender Tua Palavra. Mas que bom que Tu colocas pessoas capacitadas no nosso caminho para nos orientar. Muito obrigado por isso. Guarda cada pessoa aqui, nos dando uma boa semana de paz e saúde a todos. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Gente, boa semana para todos. Boa semana. Boa semana. Paula, você, como sempre, arrasando, tirando as dúvidas. Obrigada, Muito bom. Amém. Sempre. Boa semana a todos, gente. Boa semana, gente. Tchau, tchau.